E aí galera, mais um Corona Day para nós e mais uma aulinha bacana para a gente aqui com relação a relevo. Então nós estamos encerrando essa parte de geografia do Brasil, tá? Vamos classificar o relevo do Brasil e utilizando-se desse mecanismo, né? Nós vamos fazer aqui aquela famosa contada da história. Vamos contar a história, né? Que aí é a parte importante para a gente poder fazer um trabalhinho bacana. Bom, o que é contar a história? Na realidade, a classificação no relevo ela começou na década de 40 com um cidadão muito interessante chamado Haroldo de Azevedo. Ele era professor da USP e ele tinha um negócio interessante. Aliás, foi uma das primeiras, a primeira classificação no relevo. E ele considerava o nível altimétrico para determinar o que era um planalto e uma planície. Então era aquela velha história do plano mais alto e o plano mais baixo, tá? Muito usado durante muitos anos. Esse era o mapa que a gente trabalhava no passado, se utilizando da classificação feita por Haroldo de Azevedo. Mais tarde, aparece a segunda, na década de 60, tá? Professor Aziz Abissaber, grande professor, que de uma certa maneira deu uma revolucionada, mas ainda tínhamos alguns problemas na classificação. Ele que dá o pontapé inicial com essa história do que é planalto, que é planície, que no planalto o processo de desgaste supera a deposição e na planície o processo de deposição supera o desgaste. Mas repare numa coisa, que estava faltando ainda algo que só foi colocado na última classificação que eu vou colocar agora, em se tratando de estrutura geomorfológica. Ou seja, tá? Esse cara, década de 90, que é a última, né, das classificações, a terceira e última, né? Tá? O professor Jurandir Ross, o que ele faz? Ele trabalha, é uma classificação recente, se baseou no projeto Radam Brasil, e esses processos geomorfológicos que ele vai trabalhar, ele vai classificar os três tipos corretos, né, do chamado principais de relevo, que é o planalto, a planície e a depressão. Planalto, superfície regular, processo de erosão, supera a sedimentação. Na planície, a sedimentação supera a erosão. Nós já discutimos bastante isso, falamos bastante, e a depressão é uma área rebaixada em relação aos seus vizinhos. Tá? Não fique se preocupando muito, plana, côncava, isso daí é besteira, é coisa de geologia. Tá? Correto? E, logicamente, formado sobretudo por processo de erosão e temperismo. Isso é interessante. Então, seguindo a regra do mestre, né, vamos seguir o professor Jurandir, a gente vai então fazer o seguinte, vamos destacar os três grandes recortes do relevo brasileiro, que são os possíveis no vestibular. Tá? Isso é legal para a gente ficar esperto e entender, tá vendo como mudou muito, ninguém vai ficar decorando o relevo, acho que isso deu uma puta besteira, vocês têm que entender na realidade esse jogo de estrutura, tá? Entender que Haroldo de Azevedo era pela altimetria, tá? O nosso amigo Aziz Abissaber foi pelo geomorfológico de planalto planície e o Jurandir Ross foi o mais completo, trabalhando também com as depressões, além do planalto e da planície. Tá? Aqui você tem um corte esquemático A, você tem um corte esquemático B e um corte esquemático C. São os possíveis de vestibular. Os dois principais, A e B. Tá? Fica com eles. Correto? Então, nesse corte esquemático A, na realidade, nós estamos pegando um corte que envolve a maior parte do estado de São Paulo e o centro-oeste. Uma parte, né, pequena do centro-oeste. Então, é assim. Tá, olha lá. Ó. Usei esse mapinha como referência, que é o mapa do nosso amigo Jurandir. Né? Vamos fazer esse corte, então nós vamos seguir ali o 28, o 21, tá? Até chegar no 26, correto? Então vamos lá, planície litorânea, sedimentos do terciário quaternário, no estado de São Paulo praticamente ela quase nem existe, ela é muito estreita, né? Aí você vai entrar nos planaltos e serras do Atlântico Leste-Sudeste, totalmente cristalino, mares e morros, não esqueçam disso, com o aparecimento de relevos de forma mamelonar, meia laranja, que isso é importante. Mamelonar vem de mamilo, vocês lembram disso, tá? De forma arredondada. Então você tem duas grandes formações, que é a Serra do Mar e a famosa Serra da Mantiqueira. E entre elas, o nosso Vale do Rio Paraíba do Sul, que não deixa de ser algo parecido com uma fossa. Não é, mas é parecido, tá bom? Construída aí por uma ação do rio importante, entra então na classificação de depressão. A cidade de São Paulo, que fica ali no Planalto Paulista, tá? Aí vai ter esse desnível,
para vocês chegarem na depressão periférica, na borda leste da bacia do Paraná, que é a classificação nova do nosso amigo Jurandir. Então, sedimentos do Paleozoico no fundo, é uma área de recarga do aquífero, isso é importante ter, só que infelizmente, pelo fato de ser uma área que está extremamente ocupada por agricultura, existe uma infiltração, porque se trata mais de rochas sedimentares, né? E essa infiltração está levando esse probleminha dos venenos agrotóxicos para o aquífero, tá bem? Cuidado com isso, que isso é importante. Depois eu entro no último compartimento, que chama-se Planaltos e Chapadas da Bacia do Paraná. Logicamente, por quê? Porque, não sei se vocês estão observando, eu tenho aqui o início de cuesta, a parte do revés que desce suavemente, aqui a região do Vale do Rio Paraná, até aqui a divisa do estado de São Paulo, daqui para frente Mato Grosso do Sul. Lógico que isso daqui é uma simulação, eu fiz com vocês um desenho para vocês, isso daqui seriam as chapadas, tá? Que são relevos sedimentares muito antigos, né? Que no seu entorno foi erodido, só sobrou a parte dura. Para depois vocês caírem abruptamente, não seria abruptamente, mas vai um desnível maior, aonde você vai encontrar nesse finalzinho aqui a chamada região da planície do Pantanal, do qual não faz parte deste jogo, mas eu coloquei para explicar para vocês também, que eu acho que é legal, um pouquinho lá para frente, tá? Vamos lá, então, chapadas, aqui o estado de São Paulo, repara que eu fiz uma simulaçãozinha, a planície litorânea, ela só vai ser um pouco mais larga nessa porção sul aqui, não sei se vocês estão reparando, é bem largo aqui é a região do Vale do Ribeira, né? Uma região muito pobre do estado de São Paulo, formação de relevos de karst aqui existem bastante, né? De áreas de calcário, correto? E depois repara como ela fica bem estreita, ó, tá? Depois nós entramos no escudo, que é o segundo compartimento do relevo, chamado de Planaltos e Serras do Atlântico Leste-Sudeste. Então você tem os famosas, né? Perdão, você tem as famosas, tá? Deixa eu passar aqui, peraí. Você tem aqui a famosa Serra do Mar e aqui a famosa Serra da Mantiqueira, tá? Importante salientar isso daí. Depressão periférica, mas deixa eu mostrar um negocinho para vocês interessante, ó. Essa é a parte da depressão, repare aqui, ó, que você está vendo perfeitamente, ó, tá? Onde está a cuesta, tá? Então, o que nós temos? Nós temos a depressão periférica, que é aquele relevo que eu mostrei para vocês, deprimido entre Planaltos e Serras do Atlântico Leste e Sudeste, tá? E esse relevo que está aqui marcado para vocês, que seria, no caso, né, as Planaltos e Chapadas da Bacia do Paraná, tá? Então essa é a sequência, você vê, ó, terrenos sedimentares, você tem os terrenos cristalinos da Serra do Mar, Serra da Mantiqueira, você tem os terrenos sedimentares muito antigos do Paleozoico, tá? E por último os terrenos que são formados por sedimentos, mas também por basalto, de tanto que essa região antigamente era chamada de Planalto Arenito Basalto, pois afinal de contas foi aqui que aconteceu o derrame do magma na chamada Era Mesozoica, vocês aprenderam, né? Quando o continente africano se afastava e até hoje se afasta do continente sul-americano, tá? Na Era Mesozoica abriram-se fendas, abriram-se rachaduras no solo e acabou acontecendo um derrame magmático nessa região, tá? Formando solos de terra roxa e também cuesta e também o trape, tá? Por favor, vamos ficar extremamente espertos. Rochas predominantes aqui, basalto e arenito, tá ok? Vamos lá. Bom, outra forma de classificar, sim, cuidado, porque só para o estado de São Paulo. Então, continuamos com a planície, mas no estado de São Paulo, que vocês chamam de planaltos e serras do Atlântico Leste e Sudeste, também pode ser chamado de Planalto Oriental, mas isso só para o estado de São Paulo. Tá? Continuamos com a depressão periférica e o Planalto e Chapadas da Bacia do Paraná, Planalto Ocidental. Tá, ok? Essa é uma classificação regional, ela só serve para o estado de São Paulo, por favor. Tá? Bom, aqui eu só coloquei para vocês uma coisinha que chamou a atenção. Tem um mapa aqui que eu achei ridículo, é um mapa que inclusive alguns cursinhos concorrentes até usam, eu já vi na apostila deles. Repare que eles colocaram serra, cara, Serra de Botucatu. Serra é uma coisa, cuesta é outra. Cuesta é um relevo decimétrico, tem um lado abrupto, o outro desce suavemente. As serras, elas são formadas dos dois lados por escarpa, então não combina. Isso está errado, essa classificação, esse mapa está totalmente fora da regra, tá bem? Só para vocês ficarem espertos. Vamos lá.
Agora eu vou comentar um por um, a planície litorânea, né? Sedimentos do terciário quaternário, ou seja, ainda uma parte está se formando, a outra já se formou, mais recente. Aqui vocês têm um exemplo, tá? De uma região de planície litorânea, repetindo, as planícies litorâneas na região de São Paulo, nessa porção do sudeste em geral, elas são muito estreitas. Aqui é uma rara exceção ali em Ubatuba, tá? Depois você vai para os planaltos e serras do Atlântico Leste e Sudeste, lembrar-vos-ei, cristalino. Cristalinos são terrenos que datam do Arqueozoico e Proterozoico, que possivelmente pode ser que nós encontramos minérios, mas não no estado de São Paulo, e sim no estado de Minas Gerais, na região do quadrilátero, tá? Relevos mamelonares, meia laranja, tá aí para vocês, ó, tá? Ah, detalhe, intemperismo químico, vocês tiveram isso, tá? Isso é importante. Temos que frisar e ficar espertos com isso, aí, ó, os chamados morros mamelonares, meia laranja, tá bem? Tá? E no conjunto, né, formam-se os mares e morros. Tá aqui mais uma vez para vocês, tá bom? Bem colocado aqui, bem classificado, muito legal. Isso aqui é um visu bacana do que o que seria, né, região dos mares e morros, tá? Então, intemperismo químico feito por ação de água, tá? Isso daqui é importante, reparem, por favor. Vamos lá. Uma foto ali na região de Campos do Jordão, dá para ver claramente a dissolução da rocha, né? Vamos lá. Mais uma vez, infelizmente, estão mexendo, dá para perceber claramente que já tem regiões aqui que apresentam, né, desgastes feitos por corrida de massa, mas depois eu explico melhor isso numa outra aula para vocês. Os morros, né, meia laranja, tá? Olha aí, ó. E os mamelonares, que também é a mesma coisa, reparem que é perfeito, parecido com mamilos, tá? É muito legal, muito bacana. É uma frase não sacana, mas é uma frase realmente usada muito pela geologia, designar os mamelonares, tá? Isso aqui são os matacões, tá, pessoal? Ou também chamado de boulders. Essa forma de relevo aqui é interessante, né? Parece até que foi colocado aqui, né? Mas não. Isso é processo intempérico feito por ação de água e ele recebe esse nome, tá? Pode ser que eles coloquem para vocês, pode ser que não, eu não acredito que eles vão pedir isso daí, mas pelo sim, pelo não, vamos ficar esperto aí com a situação, tá? Mais uma vez, né, os boulders, tá, os matacões, tá bom? Bom, depressão periférica da borda leste da bacia do Paraná, tá? Lembre-se, sedimentos do Paleozoico, se você, ela continua inclusive no sentido do Paraná, Santa Catarina, né, onde nós vamos inclusive encontrar presenças de bacias carboníferas, hein? Por favor. Tá? Aqui você tem o início, né, a cuesta, dá uma olhada aqui, ó, aqui é uma formação de cuesta com os persi, né, ou perse, né, que são as entradas aqui, as chamadas bocainas, né, tá muito bonita, derrame, magma. Esse processo aqui, essa parte de trás aqui é o reverso, essa parte da frente é o fronte, né, formada pela cornija e pela crista, é a área resistente à erosão, e essa parte de trás é a área mais fragilizada, ou seja, mais suscetível à erosão. Tá? A cuesta, vamos lá. Derrames basálticos do Mesozoico, nós já conversamos, presença de solos de terra roxa, terrenos sedimentares, arenito basalto, isso tudo constituindo os chamados planaltos e chapadas da bacia do Paraná. Tá? Vamos lá, tensão, beleza, tranquilinho? Então vamos lá. Tá? Aqui algumas fotos de cuesta. Tá, ficou repetido, mas vamos lá, não tem problema. Tá aí para vocês a cuesta, o reverso, que vai até a barranca do Paraná. Tá, ó, Rio Paraná. Isso é importante, né, na sua calha. E aqui nós temos umas fotos, né, primorosas do que seria a nossa cuesta, né? Para quem não sabe, essa foto foi tirada aqui na base da nuvem, né? Tá? Então, lembre-se, cuesta é forma de relevo decimétrico. O que significa? Que ele tem um lado abrupto e outro lado suave. Estão entendendo? Uma região resistente à erosão e outra região que não é resistente à erosão. Então, o reverso é a parte do declínio suave. Tá? Por favor. Então, relevo decimétrico. Tá bem? Tá? Vamos lá. A constituição seria isso. Tá? Alternância de camadas de dureza diferentes, arenito e basalto, né? O fronte, tá? Formado pela crista cornija, a depressão subsequente que ficou ali, a região resistente à erosão, né, que seria a crista e a cornija, que é esse fronte da cuesta, o morro testemunho, que sempre, diferente de cuesta, vai ter um morro testemunho que acompanha, é testemunho porque um dia isso aqui tudo estava tudo junto e
a parte mais mole foi-se e ficou a parte dura. Então é o Morro Testemunho sempre de frente de cuesta, tá? Sempre, Morro Testemunho sempre frente de cuesta. O reverso, que é a camada inclinada, mas não pode ter um mergulho acima de 30 graus, tá? Se tiver mergulho acima de 30 graus, já não é mais esse tipo de cuesta, tá? Que aí algumas pessoas até perguntam, né? Aqui também você tem o Persia, o Bocaina, né? Famoso, são essas reentrâncias de cuesta. E o cuidado que eu vou pedir para vocês é o seguinte, ó, tá? Repare, ó, essa cuesta, tá? Ela é chamada de hogback. Repare, ela tem uma inclinação já no seu reverso de mais de 30 graus. Então ela é uma cuesta, mas eles chamam isso no relevo de hogback. Eu não acredito que eles vão pedir no vestibular isso para vocês, tá? Isso aqui é muita geologia. Aqui um exemplo na Austrália, naquela região de Alice Springs, na região interior ali, na região do deserto australiano, dá para você perceber claramente, ó, que esse lado é o lado que foi, né, que se encontra resistente, né? E o outro lado, que é esse lado que está aqui, ó, é o lado que está inclinado, que é a inclinação reverso, que tem um ângulo de mais ou maior que 30 graus, tá bom? Tá? Isso daqui é importante, né? Só para a gente tirar uma dúvida, e se caso preciso for, depois se precisar, a gente conversa melhor. Não vejo isso no vestibular, mas pelo sim, pelo não, tá aí para vocês, tá bom? Aqui os morros testemunhos, né? As três pedras aí, como sempre, né? Bem de frente, né? De frente com a cuesta, tá bem? Aqui a Pedra do Índio, que eu tentei levar vocês ano passado, mas não deu. Aqui as três pedras, ó, tá? Já caminhei muito com o aluno aqui, infelizmente a gente não está podendo agora, mas quem sabe um dia, né? Tá bom? Olha aí, ó, tá? As famosas três pedras, né? Olha aqui o paredão de basalto nessa região aqui, né? Muito legal. Tá as três pedras agora de forma estática, né? E, ó, é bem característico, é um morro testemunho, né? Formação de morros de falos em forma de pênis, como vocês podem ver aqui, né? Tá? Isso aqui um dia já foi fundo de oceano, já foi deserto, o paleodeserto Botucatu, né? E o que sobrou foram essas camadas sedimentares mais resistentes à erosão. Mais um cuidadinho, porque nós temos as chapadas, tá? Vou pedir para vocês tomarem cuidado com as chapadas. Essa é a famosa Chapada dos Guimarães, né? Fiz aqui um desenho rápido. Ela é uma região elevada, logicamente, né? E um topo, ele é relativamente plano, ou muito plano, mas é difícil encontrar bem plano, tá? Pode ser chamado de altiplano, serra, planalto. É uma região de tabuliforme que nós falamos, que forma tabuleiro, é parecido com isso, tá? Altitudes em média de 300 a 2.800 metros, né? Rico com a fauna, flora, com certeza, né? Então com grande potencial ecológico turístico. E esse tipo de relevo ele é muito comum na região central do Brasil. Tem no Nordeste também, depois eu explico para vocês. Mas é uma formação geológica formada basicamente por rochas sedimentares, tá? Do Paleozoico, é antiga, é formação muito antiga, tá? Tá aqui para vocês, tá bom? Tá aí, ó, tá? Ó, algumas cuestas, algumas formações de cuestas famosas que existem no Brasil. Tá? É bacana, é legal entender, tá vendo que dá para ver claramente, é uma parte da depressão da cuesta aqui, ó, tá? Vamos lá, aí, ó, a depressão da cuesta aqui, da cuesta não, perdão, das chapadas, né? Aí, ó, chapadas sedimentares, bem sedimentares, né? Antiga, sedimentação antiga, muito antiga, aí, ó, uma depressão da chapada, né? Isso aqui é muito legal, tá? Aí, ó, mais uma vez, tá? Reparem que os terrenos são bem sedimentares, antigos, por favor, tá? Do Paleozoico. Vamos lá. Mais um cuidadinho, tá? Nós entramos na planície do Pantanal. O que é a planície do Pantanal? A planície do Pantanal é uma área que ainda está se formando, nós já discutimos isso, correto? E uma coisa interessante é o seguinte, ó, as áreas que sempre ficam alagadas, elas são chamadas de baías. Cuidado com isso. São áreas que sempre estão alagadas. E essas áreas, onde, não sei se vocês estão vendo que aqui tem a casa onde fica o gado, essa região aqui, essa região que não alaga, que não recebe inundação, ela é chamada de cordilheira. Cuidado com isso no vestibular. Então vou repetir, as regiões de alagamentos são chamadas de baías, é o nome que você dá. E as regiões onde não recebe alagamentos são chamadas de cordilheiras. Essa seria uma forma de relevo do Pantanal, tá bom? Tá, cuidado. Aí, ó, tá aqui para vocês, ó, as baías, né? Tá?
bem característico, e as áreas onde não recebe inundação, que seriam as cordilheiras. Mas veja bem, cordilheiras é o nome regional deles, como a Bahia. Tá? Não é pensar que é cordilheira que é montanha, que não é não, tá? Por favor, tá bom? Correto? Corte esquemático B. O que é o corte esquemático B? Esse corte esquemático B envolve o Nordeste. Então, vocês estão lembrados? As regiões fisiográficas do Nordeste? Então, o número 1, meio norte, número 2, sertão, número 3, agreste e número 4, zona da mata. Isso é importante para nós, tá? Tá aqui para vocês, ó, correto? Não esquecer essas divisões do Nordeste. E aí, o que nós temos? Mais uma vez o mapinha para a gente seguir, né? Olha lá, ó, tá? Mais uma vez o corte esquemático. Aqui no Nordeste, eu vou pedir para vocês tomarem cuidado com o seguinte, ó. Vocês reparem que a planície litorânea, ela é bem mais acentuada em termos de largura, ela é mais larga. Não sei se o português correto, largura, mas é mais larga. E ela, como se apresenta de forma mais larga, então ela é destaque. Inclusive essa região que compreende o que vocês chamam de zona da mata, tá? Ela tem uma divisãozinha muito sutil que eu acho que vocês deveriam ficar espertos. Primeiro, ó, não sei se vocês estão reparando, ó, essa parte mais alta são os tabuleiros. E a planície em si, ela é a parte que compreende a região de praias, tá? Então seria nos tabuleiros que estão as cidades, onde as pessoas moram. E a diferença, ou seja, esse desnível que está aqui, são as falésias que vocês chamam carinhosamente de barreiras. Barreiras são falésias de formato normal, né? Falésia mais sedimentar, tá bom? Tá? Barreiras, formações de barreiras, falésias de barreiras, tá ok? Isso é legal, fique esperto com isso cai muito em vestibular, tá? Então, zona da mata, vamos lá. Planalto da Borborema, tá? Cristalina, a base é totalmente cristalina e compreende o agreste, que é uma transição entre, ó, entre o que é úmido e o que é seco. Tá? Depois a gente vai entender isso em clima. Depressão sertaneja, sedimentos do Paleozoico, parecido conosco, pode ver que inclusive a divisão deles é parecida com o nosso relevo, tá? Correto? E na depressão sertaneja, logicamente, nós vamos encontrar o sertão. E um detalhe, ó, acabei de colocar para vocês, não esqueçam, hein? Formas e relevos encontrados em regiões áridas e semiáridas muito comum. Nome? Inselbergs. E as regiões do peneplanos ou pediplanos, como vocês queiram, regiões altamente erodidas. Então, Inselberg significa ilhas de pedra, né? É uma formação que sobrou isolada, ela não foi comida pelo intemperismo e nem pela erosão, tá? E o peneplano é a área que foi altamente erodida. Depois eu vou mostrar alguns exemplos para vocês, tá? Região do sertão. E por último, Planaltos e Chapados da Bacia do Parnaíba. Já temos uma predominância de terrenos sedimentares, que eu estou indo para a Amazônia, né? Tá? E aí também, galera, nós vamos encontrar presença de chapadas, viu? Existem duas chapadas famosas aí, a do Araripe, do Apodi, inclusive a Chapada do Araripe. Existe uma região no meio do sertão, que é a entrada de sertão na realidade, né? Chamada de Cariri, é muito famoso, porque é onde que chove, uma ilha úmida. Mas, por favor, tomem cuidado, tá? São duas chapadas famosas que começam ou dão retaguarda para o início dessa região, tá bom? Tá? Cuidado com elas, elas são famosas, correto? Tá? Aí a calha do rio Parnaíba, né? Correto? Que é o único rio que desemboca no oceano no Brasil em forma de delta, tá? Mas isso é um assunto para uma outra hora, tá bem? E essa região compreende, então, como dito, o meio norte, tá ok? Tá? Aqui, ó. As falésias, aqui o tabuleiro e aqui a planície, que seriam as praias, né? Mais uma vez, ó, a falésia e o tabuleiro, tá bem? Tá? Vamos lá. Opa, Inselbergs, puta, legal pra caramba. Formas de relevo isoladas, tá? Formadas basicamente por rochas cristalinas. E essa região que está em volta, tudo que vocês estão vendo em volta são as chamadas regiões do periplano, regiões que foram erodidas, muito legal, fiquem espertos com isso, tá? Inselberg, ó, essa é a região dos Patos, lá na região da Paraíba, né? Olha aí, ó, tá? Famoso, bonito, vou deixar aqui um tempo a mais para vocês darem um visu bacana, né?
Essas aulas, infelizmente, elas têm que serem rápidas e, infelizmente, eu não gosto de aula assim, mas vamos lá, né? Olha aí, ó, tá? Mais uma vez, ó, tá? Aí na região de Crato, no Ceará, famoso, né? Que bonito. Olha quanto Silberg para contar a história. E tudo que está em volta é a região que foi erodida, peniplanizada, né? Aí um estático, né? A Caatinga, dando né, a aparência, como é que se fala? Inicial, né? Que é o plano de frente, ele está no plano de fundo, né? Tá? Ah, mais um Nisselberg lá no fundo, ó, tá? Mais um aqui lá no fundo, ó, são famosos lá, né? E o corte esquemático C, que é a região amazônica, ele é o menos que cai e dificilmente vocês vão ter. Eu vou dar só um toque para vocês. Fique esperto com esse número 7 aí. Tá aqui, ó, tá? Acompanha aqui, ó. Esses planaltos residuais sul-amazônicos é onde está a Serra dos Carajás, tá? E é onde estão as grandes jazidas de minério de ferro. É isso que eu quero que vocês fiquem espertos. Depois vem uma depressão marginal sul-amazônica, tá? Vem o Planalto da Amazônia Oriental, que estão dos dois lados aí na região, na calha, né? Bem no centro está a planície amazônica com o rio Amazonas, né? Depois vem a depressão marginal norte-amazônica, e esse planaltos residuais norte-amazônicos, eles são as maiores altitudes do Brasil. Aí está o Pico da Neblina, tá? Então, olha a diferença, ó. Aqui está a Serra dos Carajás e aqui estão as regiões mais altas do Brasil, que é a divisa do Brasil com Guianas, com Venezuela. Tomar cuidado, porque são terrenos, aqui no caso, essencialmente terrenos, né, ricos em escudos, né, tá, como aqui na região 7, e o resto tem uma base sedimentar muito grande. Mas vou deixar um recado para vocês legal. Repare que a altimetria do relevo amazônico é muito baixa, tem no máximo 200 metros. Então já fique esperto com esse tamanho do relevo, porque depois a gente vai estudar domínio morfoclimático e vocês vão ver que vai aparecer o nome de terras baixas, florestadas, equatoriais. Mas isso quando a gente for discutir vegetação. Então é um predomínio de terras baixas, ok? Tá? Ah, esse número 2, como eu não passei a reta, tá? Ele compreende a depressão da Amazônia Ocidental. É bem confuso. Isso daí eu tenho certeza que eles não vão trabalhar. O que eu acho que eles vão trabalhar, eu acabei de falar para vocês, tá? Fique esperto só com isso, tá bom? Aqui o relevo amazônico, né? Não sei se vocês sabem, na região próximo da calha, né? Que você tem a bacia sedimentar, você tem a parte, né, da bacia que está apoiada nos cratos, no escudo, tá? E que seria a região da várzea, o segundo degrauzinho Tesos e o terceiro degrauzinho a chamada região da terra firme, tá? Então, ó, região da várzea, dos Tesos e da terra firme. Várzea, região sempre alagada. Tesos, como o próprio nome está deixando claro, são os terraços. De vez em quando está alagado. E a terra firme nunca recebe inundação, tá ok? Isso daí é importante também a gente ter e trabalhar com isso, tá? Correto? Baixos platôs vêm de baixos planaltos, né? Como eu disse para vocês, se trata de um conjunto de terras muito baixas, né? Então nós chamamos de baixos platôs, tá? Beleza? Muito obrigado, galera. Feliz em estar em contato e podendo estar ajudando vocês. Até a próxima, se Deus quiser, tá ok? Fica com Deus e uma boa semana para todos aí.